Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, Isaías, capítulo 53. Irmãos, que bom nós termos a liberdade de nos reunir nesse domingo para cultuar o nosso Deus. Quando a gente sabe que tantas pessoas são privadas em países onde o cristianismo não é aceito, mas é perseguido. Nós temos essa alegria, temos essa liberdade de cultuar o nosso Deus, de entoar louvores a Ele, de ler a Sua palavra e aprender do Senhor. É um privilégio. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos celebrar o culto de ceia. Vamos trazer à nossa memória o sacrifício do nosso Salvador na cruz do Calvário, para nos libertar do poder do pecado e nos dar vida eterna. Isaías capítulo 53. Irmãos, nós não meditaremos no capítulo todo, mas para fins de contextualizar, nós vamos ler todo o capítulo. Isaías 53 diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito.
Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Até aqui, irmãos. Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é perfeita, ó Pai. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é o nosso consolo e é o nosso sustento. É a Tua palavra que nos guia e que ilumina os nossos caminhos. Na Tua palavra nós podemos fazer, meu Deus, as nossas escolhas e ser dirigido nesse mundo. E é pelo conhecimento da Tua palavra que nós temos acesso à beleza do Teu Filho. A obra da redenção, meu Deus, que nos trouxe salvação, estando nós perdidos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. O título da nossa pregação hoje é A Beleza que o Mundo Não Conheceu. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é, sem dúvida, uma das passagens mais belas de todo o Antigo Testamento. Mais belas. Nenhum outro texto do Antigo Testamento apresenta Cristo com tanta clareza, riqueza e profundidade quanto Isaías 53. Aqui, irmãos, nós encontramos o Evangelho da cruz anunciado séculos antes do nascimento de Jesus, visto que cerca de 700 anos de Jesus esse texto foi escrito. 700 anos. E esse capítulo é tão profundo, irmãos. Ele é tão rico e tão precioso que seria impossível explorar todas as riquezas em uma única mensagem. Irmãos, Isaías 53 é como uma grande mina, um grande terreno repleto de diamantes raros. Cada versículo revela uma grandeza da glória de Cristo. Cada expressão contém verdades preciosas sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Então, irmãos, quando um garimpeiro experiente sabe que há tesouros valiosos escondidos em um terreno, ele não trabalha de qualquer forma. Ele não trabalha apressadamente. Ele não escava o terreno aleatoriamente, mas ele divide o terreno em pequenas áreas. Ele examina cada parte cuidadosamente e escava com paciência, porque sabe que ali existem riquezas que não podem ser desperdiçadas. E é assim que nós devemos nos aproximar de toda a Bíblia, hoje em especial Isaías 53. Nós devemos nos aproximar de Isaías 53 como uma grande mina a ser explorada. Irmãos, esses dias eu tenho feito uma oração em específica a Deus, e eu tenho pedido para Deus que a gente enxergue na Bíblia a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho. Irmãos, só quando o nosso coração é capturado pela beleza de Cristo é que nós, de fato, vamos ser impulsionados a ter uma vida que glorifique a Deus nessa terra. Porque aquilo que nos move é aquilo que nós amamos. Aquilo que nos move é aquilo que nós achamos belo. Aquilo que nós empregamos esforço para ter é aquilo que nós amamos.
A Bíblia, meus irmãos, é a revelação de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus. Mas nós somos seres limitados. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de dedicação para compreender algo que Deus já revelou. Está revelado. Hoje nós não tentaremos explorar toda essa mina valiosa. Hoje vamos explorar 2 porções desse terreno. Nós vamos explorar os versos 1 e 2 de Isaías. Desde já, eu quero dizer que uma regra muito importante para garimparmos na mina de Deus é sempre abrir as Escrituras buscando Cristo. Buscando conhecer mais de Cristo. Conhecê-lo profundamente. Quando lemos a Bíblia, nós devemos buscar saber a vontade de Deus. Queremos conhecer, meus irmãos, a mente de Deus, porque a Bíblia é a mente de Deus. Um cristão, quando lê a Bíblia, então ele deixa de lado as suas próprias ideias, suas próprias vontades, pois ninguém pode ir a Deus criando ideias de quem ele possa ser. Sempre que um homem vai às Escrituras com as suas ideias já formadas em seu coração enganoso, não é Deus que ele está buscando. Mas ele está buscando um ídolo que ele criou no seu coração. Então nós sabemos que desde o início da história da redenção, Deus prometeu enviar um Salvador a este mundo para nos salvar do nosso pecado. E por várias vezes, irmãos, essa promessa aparece na Bíblia. Em Gênesis, lá no Éden, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é uma promessa acerca do Messias. Para Abraão, Deus prometeu aquele por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. E a Davi, Deus prometeu um rei, cujo reino jamais teria fim. Os profetas anunciaram um Messias poderoso, um rei glorioso, um libertador, um ungido de Deus. E o próprio Isaías, no capítulo 9, versos 6 e 7, fala do Messias de forma grandiosa. Isaías exalta a Cristo acima, coloca ele exaltado. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Deus havia prometido um rei eterno, um Salvador poderoso, um governante, meus irmãos, cheio de graça. Deus prometeu àquele que estabeleceria a verdadeira paz. Deus prometeu um rei revestido de autoridade, de domínio e de glória. Um rei glorioso. Todas essas promessas são verdadeiras. Mas o coração do pecador, o coração dos homens interpretaram essas promessas de forma errada.
O coração pecador tomou as promessas divinas e construiu as suas próprias expectativas sobre o Messias. Os homens esperavam, meus irmãos, um conquistador terreno. Esperavam um líder político, uma potência nacional. Era como se os homens esperassem um Donald Trump da vida. Esperavam alguém que derrotasse exércitos, ocupasse tronos e restaurasse a grandeza nacional de Israel. Mas essas expectativas não nasceram da palavra de Deus. Nasceram do coração pecaminoso dos homens. Eles imaginavam um Messias segundo os seus próprios desejos. Mas Deus estava enviando o Messias segundo o seu próprio coração. E quando o verdadeiro Cristo chegou, muitos, não poucos, mas muitos o rejeitaram. Rejeitaram não porque lhe faltasse glória, beleza e majestade, mas porque a sua glória era diferente daquela que os homens esperavam, daquela que os homens desejavam ver. O problema não estava em Cristo, mas nos olhos e nas afeições do pecador. Quando chegamos a Isaías 53, encontramos algo que é surpreendente. O rei prometido, o rei glorioso, o rei forte, ele aparece como um servo sofredor. O libertador vem em humildade. Aquele que pisaria a cabeça da serpente teria primeiro seus próprios pés feridos. O Messias esperado não surge cercado de glória terrena, mas ele surge, meus irmãos, cercado de dores e rejeição. É por isso que Isaías diz: não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Irmãos, acredite se quiser, eu já vi pregadores dizerem, interpretando esse texto, que Jesus era um homem feio, fisicamente feio, que ele não tinha uma boa aparência. Mas não é sobre isso que Isaías está falando. Isaías também não está negando a majestade de Jesus. Entenda que o profeta não está anunciando nenhum problema no Messias de Deus. Isaías não está dizendo que faltava beleza em Cristo. A beleza estava lá. A majestade estava lá. A glória estava lá em Cristo. O problema é que os homens eram incapazes de enxergar a beleza de Cristo. O pecado, meus irmãos, deixou os homens cegos para a glória de Deus. E além disso, Satanás atua mantendo a cegueira nos incrédulos, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, imaginem um homem cego. Imaginem um cego. Um cego não pode ver a beleza do nascer e do pôr do sol. Ele é incapaz de ver que o sol ilumina toda a terra.
Mas o sol está lá em seu lugar, forte, glorioso, desde quando Deus o criou, desde quando Deus o fez. Então o sol, ele não perde a sua beleza por causa da incapacidade de algumas pessoas enxergá-lo. Da mesma forma, Cristo não deixou de ser glorioso porque os homens não perceberam sua glória. O problema não está em Cristo. Não falta luz, não falta glória, não falta beleza e majestade no Senhor. O problema está nos olhos dos homens e em seus corações que amam mais as trevas do que a luz. Os homens olhavam para Jesus e viam apenas um carpinteiro de Nazaré. Viam um homem sem riquezas, um homem sem um exército, sem trono, sem uma coroa de ouro, sem aparência nenhuma de um rei. Não havia nada nele que nos atraísse. E o problema, meus irmãos, é que os homens julgam pela aparência. E o julgamento pela aparência continua causando estragos no mundo e até mesmo dentro da igreja. No mundo as pessoas são valorizadas pela aparência, pelo dinheiro, pela posição social, pela influência, pelo poder, pelo número de seguidores. Muitos são admirados não pelo seu caráter, mas pela imagem que foi criada dele. A gente olha para o mundo, irmãos. Quantos casamentos foram destruídos porque alguém se apaixonou pela aparência e ignorou completamente o caráter? E por que ignorou os princípios que uma pessoa deve ter para ser um bom marido, uma boa esposa? Por que esses princípios foram ignorados? Porque os olhos daquela pessoa eram cegos para a verdade, para o que é bom, para o que é reto, para o que é justo. Então, quem se conforma com a aparência e ignora o conteúdo, vai acabar se decepcionando. Quantas empresas contratam pessoas que são carismáticas, comunicativas e descobriram depois que lhes faltava integridade? Ou eram preguiçosos? A gente olha para a política. Quantos eleitores a cada 4 anos são seduzidos por discursos impressionantes e depois sofrem as consequências da corrupção dos seus governantes? E quantas pessoas continuam cegas para a corrupção desses políticos? Quantas pessoas defendem o seu corrupto de estimação, independente de quão profundo ele adentrou na roubalheira, na corrupção? É por falta de informações? Não. É por falta de evidências, de provas? Também não. O problema é o coração, que ama a corrupção e, portanto, escolhe alguém que lhe represente, alguém com as mesmas ideias que ele ama. Infelizmente, a igreja também pode cair nesse erro de ser guiado pela aparência. Irmãos, a quantidade de cristãos que não tem discernimento para julgar pela palavra de Deus é absurda. Cristãos que sempre julgam pela aparência, pelo discurso de amor,
Em nossos dias, cristãos estão dando ouvido aos hereges por valorizarem mais a eloquência deles, a fama deles, o carisma do pregador. Mas eles ignoram que aqueles pregadores não têm fidelidade bíblica. Quantas pessoas hoje estão encantadas com falsos mestres por causa da aparência que eles têm, por causa do carisma deles, das palavras doces, porque eles têm um discurso ecumênico. Quantas pessoas consideram hereges intocáveis por causa da fama, por causa da quantidade de livros que aquela pessoa escreveu, por causa da popularidade e o acesso que o herege tem de entrar em todas as denominações. Irmãos, quantas pessoas são atraídas a um ministério por causa do tamanho do ministério? Pelos prédios grandiosos, pelos cantores gospel talentosos, pelos eventos, pelos congressos. E essas pessoas estão tão cheias do falso evangelho, do entretenimento, da autoajuda, da psicologia, que eles não conseguem ver beleza no evangelho da cruz. Eles não conseguem ver beleza no carpinteiro de Nazaré. Quando eles ouvem sobre a cruz, eles acham amarga a mensagem. Muitas pessoas, quando ouvem sobre a graça e percebem que ela não dá glória aos homens, então elas não percebem beleza na graça. O mesmo coração que disse: não vemos beleza nesse Nazareno, é o coração que hoje diz: não vejo valor nessa igreja simples, não vejo valor nesse pregador desconhecido, não vejo valor nessa mensagem antiga da cruz, essa mensagem que diminui os homens, que anula as obras humanas, essa mensagem que prega contra o pecado e fala sobre a ira de Deus. Essa mensagem que apresenta um Deus soberano. Esse evangelho que dá somente toda honra e glória a Deus. Que beleza pode haver nesse evangelho? Essas pessoas, elas dizem crer no evangelho da cruz, mas elas amam mensagens centradas na autoestima. Elas querem pregadores que falam coisas boas ao nosso respeito, mas elas não gostam de pregadores que lhes façam sentir culpados, que falem de arrependimento. Então, irmãos, os homens continuam procurando grandeza onde Deus não a colocou, e os homens continuam ignorando a grandeza onde Deus revelou. Foi por isso que rejeitaram a Cristo. E é por isso que ainda hoje muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, rejeitam o evangelho da cruz. Elas querem glória para si. Irmãos, quantas vezes a gente observa pregadores renomados nas mídias, dando ali uma entrevista, e quando eles são questionados acerca da doutrina ortodoxa, acerca das doutrinas da fé, eles ficam com vergonha, eles se calam, para não perder pessoas. Essas pessoas estão demonstrando que não vê beleza na cruz.
Quantas pessoas, irmãos, quando ouvem falar sobre a graça, às vezes direcionam os seus olhos para um parente, que aquela pessoa olha assim e diz assim: aquele parente meu não está se encaixando naquilo que é a definição da graça. E essas pessoas então começam a olhar para o falso evangelho. Porque essas pessoas consideram que há muito mais beleza em Deus perdoar todo e qualquer pessoa do que Ele ser soberano e escolher algumas pessoas para salvar. Irmãos, a cruz não impressiona o orgulho humano. Um Salvador crucificado não parece atraente para quem busca glória para si mesmo. Mas aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquilo que o mundo despreza, Deus exalta. Aquilo que os homens rejeitaram, tornou-se a única esperança de salvação. Hoje, nesse culto de ceia, nós não celebramos um herói militar. Nós não celebramos um filósofo, não celebramos um conquistador terreno, não celebramos as últimas ideias do evangelicalismo moderno. O evangelicalismo moderno está apenas replicando aquilo que o mundo pregou por meio das mídias. Porque eles acham muito mais beleza no que o mundo está falando do que no Evangelho. Nessa noite nós celebramos o servo sofredor. Desprezado pelos homens, mas escolhido e precioso para Deus. Então o pecador não rejeita Cristo porque lhe falta beleza. Ele rejeita Cristo porque ama outras coisas mais do que a Deus. O apóstolo João acerta bem no alvo quando ele diz que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A luz veio ao mundo. O problema não é a falta de luz, o problema é que os olhos humanos são sensíveis demais à palavra de Deus, sensíveis demais à cruz. Os olhos naturais, eles preferem a escuridão do pecado. Irmãos, por que tantos lugares que oferecem entretenimento, espetáculo e a exaltação do homem costumam atrair multidões? Porque ali sobra glória para os homens. Nessas coisas existem beleza para eles. No Evangelho da cruz, para eles, não há beleza. O homem natural gosta de ser exaltado. O homem natural gosta de ser o centro. O homem natural gosta de ser elogiado, gosta de ser ouvido. Gosta de ouvir sobre o seu potencial, sobre os seus sonhos, sobre as suas conquistas. É por isso que eu digo que quando a gente for às Escrituras, nós devemos ir buscando conhecer mais sobre Cristo. Mas tem pessoas que vão à Bíblia querendo conhecer sobre si mesmo. O homem natural gosta de ir para a igreja e receber uma profecia particular sobre a sua vida pessoal. Ele pensa que o Evangelho é sobre ele, mas o Evangelho é sobre Cristo. Mas considere então as igrejas sérias.
onde o evangelho da cruz é pregado com fidelidade, onde ali a glória não pertence a homens, ali a soberania de Deus é exaltada, ali o pecador é confrontado, ali Cristo ocupa o centro. Considere essas igrejas. Eu quero dizer que em igrejas que são comprometidas com o evangelho da cruz, existem suas dificuldades. Porque quando o homem sabe que não há elogio para ele, quando o homem sabe que não tem méritos diante de Deus, quando o homem sabe que o seu relacionamento com o Deus eterno é todo com base na graça de Deus, então nem todos são zelosos no congregar. Nem todos valorizam o culto de oração. Nem todos se empenham e têm o compromisso de anunciar as boas novas. Nem todos contribuem com alegria para a manutenção da obra. Nem todos se dispõem a servir. Talvez a resposta seja simples. Falta enxergar a beleza em Cristo. Talvez ainda exista em nossos corações amor pela glória humana. Talvez o Cristo crucificado, tão enfatizado nas Escrituras, ainda não tenha capturado completamente as nossas afeições. Talvez seja por isso que nós temos dificuldade com a oração. Oramos pouco. Falta beleza, falta enxergar a beleza em estar com Deus em oração. Talvez seja por isso que lemos tão pouco a Bíblia. Falta enxergarmos beleza na palavra santa de Deus. Talvez seja por isso que algumas pessoas tentam separar a sua vida do domingo do restante da semana. É tipo assim, no culto eu ajo como crente e durante a semana eu vivo como se Cristo não existisse. Eu faço as minhas escolhas não pensando na glória de Cristo, mas na minha vontade. Talvez seja por isso que tantas pessoas em igrejas sérias tratam as coisas de Deus como algo secundário, algo quando der, algo se der tempo, se sobrar. Irmãos, aquilo que nós consideramos belo recebe toda a nossa atenção. Aquilo que consideramos valioso recebe o nosso tempo. Aquilo que nós amamos recebe todo o nosso zelo. Não há dificuldade para fazermos aquilo que nós amamos fazer. Eu não tenho dificuldade. Agora, quando acabar esse culto, eu vou passar no mercado e fazer as compras do mês. Isso para mim não é nenhuma dificuldade. É minha obrigação e eu vou suprir as necessidades da minha casa. Eu amo fazer isso. Não há dificuldade nenhuma. Quando nós demonstramos dificuldade, talvez seja uma evidência de que falta nós enxergarmos beleza na fé que nós professamos. Aquilo que nós amamos recebe o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas forças, a nossa saúde, os nossos membros são emprestados para ser usados para aquilo que nós amamos.
E Cristo veio ao mundo, como Isaías disse, mas os homens não viram beleza nele. Eles esperavam um Messias completamente diferente, voltado para as questões dessa terra, para a carnalidade. Mas apesar de muitos terem desprezado o Cristo de Deus, e apesar de muitos desprezarem hoje, o servo humilde de Deus, ele é o padrão mais elevado de beleza. Aquele que veio em fraqueza e humilhação, meus irmãos, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A sua coroa de espinho vale muito mais do que todas as coroas de ouro dos reis dessa terra. O seu trono é mais elevado do que todos os tronos da terra. Na verdade, é do seu trono que procede o decreto que levanta reis, e é do seu trono que procede o decreto que derruba os reis dessa terra. É diante dele que todo joelho se dobrará. E o dia virá em que toda a humanidade verá aquilo que hoje muitos não conseguem enxergar, a beleza do Filho de Deus. Que o homem de dores é também o Senhor da glória. Isaías faz duas perguntas no verso 1. Como quem está triste e ao mesmo tempo espantado com a reação do povo em relação ao Messias. Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação? O que Isaías está dizendo é o seguinte: por que que mesmo diante de tantos sinais, ele foi rejeitado? Porque os homens não viram beleza no Rei da Glória, faltava beleza nele? Não. O que faltava era olhos para ver, ouvidos para ouvir. O problema nunca esteve no Messias, o problema estava no coração dos homens. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o Santo de Deus caminhou entre eles. Caminhou entre nós. O Criador visitou a sua criação. O Rei dos Reis entrou em seu próprio reino. Mas ele não foi reconhecido. Não porque sua glória fosse pequena, mas porque estavam procurando outro tipo de glória. Procuravam um rei montado em cavalos de guerra. E Deus enviou o seu servo humilde. Os homens procuravam alguém para libertá-los de Roma. Deus enviou alguém para libertá-los do pecado. Procuravam um trono terreno. Deus estava oferecendo um reino eterno. E assim acontece até hoje. Os homens continuam rejeitando Cristo pelas mesmas razões. Não porque lhes falta evidências, não porque lhes faltem provas, mas porque seus corações estão presos a outros amores. Amam mais o pecado, amam mais o mundo, amam mais a glória terrena. Por isso Isaías pergunta: quem creu em nossa pregação? A resposta implícita é: muitos poucos creram. E isso nos leva à segunda pergunta de Isaías: e a quem foi revelado o braço do Senhor? O que é o braço do Senhor? Quero dizer para a igreja, irmãos, que Deus não tem um braço. Deus não tem uma perna. Isso é apenas uma figura
de linguagem que o profeta usa para nos ajudar a compreender o poder de Deus, para nos falar sobre Deus. Na Bíblia, o braço do Senhor representa o poder de Deus agindo para salvar. É o poder de Deus. Foi o braço do Senhor que libertou Israel do Egito. Foi o poder de Deus. Foi o braço do Senhor que abriu o Mar Vermelho. Foi o braço do Senhor que sustentou o seu povo. Mas aqui existe algo surpreendente. O braço do Senhor não aparece empunhando uma espada. Não aparece comandando exércitos. Não aparece derrubando impérios. O braço do Senhor aparece em um servo sofredor. Aparece em um homem humilde. Aparece em um carpinteiro de Nazaré. Aparece em alguém que seria desprezado e rejeitado. E é justamente aí que está o problema. Os homens esperavam ver o poder de Deus agindo segundo os seus desejos carnais. Segundo aquilo que eles consideram grande. Poder militar, poder político, riquezas terrenas, influência e fama. Tudo aquilo que até hoje os homens consideram que seja belo, grande. E tudo aquilo que muitos buscam em nossos dias. Reconhecimento. Mas Deus revelou o seu maior poder na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, quando Deus envia o seu Filho para morrer na cruz, pelos nossos pecados, Ele está nos mostrando onde está o verdadeiro poder. Onde está a verdadeira beleza. O verdadeiro poder não está em conquistar nações. O verdadeiro poder não está em acumular riquezas. O verdadeiro poder não está em controlar exércitos. O verdadeiro poder está naquele que pode tirar o nosso pecado e nos apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa. E eu vou dizer para os irmãos, é preciso muito poder para fazer isso. Nenhum rei humano poderia solucionar esse problema. Nenhum governante poderia fazer isso, tirar o pecado do mundo. Nenhum exército pode fazer isso. Nenhum império poderia fazer isso. Somente o Filho de Deus pode fazer isso. Somente Deus pode apagar os nossos pecados. Somente Deus pode reconciliar pecadores com um Deus santo. E foi exatamente isso que Cristo veio fazer. A verdadeira beleza está na humildade do Filho de Deus. Aquele que era Deus, mas não se agarrou aos seus privilégios, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu forma de servo, fez-se semelhante aos homens, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a verdadeira beleza está na obediência perfeita de Cristo. Quando todos falharam, Ele obedeceu. Quando todos pecaram, Ele permaneceu santo. Quando todos se rebelaram, Ele se submeteu perfeitamente à vontade do Pai. Quando todos buscavam glória para si mesmos, Ele diz que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do seu Pai. Então a verdadeira beleza está na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, meus irmãos, o justo morre pelos injustos. Ali o inocente tomou o lugar dos culpados. Ali Deus salva pecadores sem deixar de ser justo. Mas o mundo não enxerga essa beleza. Eles continuam chamando de grande aquilo que Deus considera pequeno. E continuam chamando de pequeno aquilo que Deus considera grandioso. Irmãos, quando os homens possuem riqueza, eles confiam na riqueza.
Quando os homens possuem poder, eles confiam no poder do seu próprio braço. Quando os homens recebem honra dos homens, esquecem-se da glória do Deus eterno. E assim, aquilo que deveria conduzi-los ao Criador acaba se tornando um ídolo que os afasta do Salvador. Por isso Isaías pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque nem todos conseguem enxergar isso. Nem todos conseguem olhar para a cruz e ver o poder de Deus, mas muitos olham para Cristo e veem apenas um homem. Outros olham para a cruz e veem apenas sofrimento. Muitos olham para o Evangelho e buscam apenas aquilo que Cristo não considerou importante, mas quando Deus abre os olhos de um pecador para ver a glória do seu Filho, então o poder de Deus se manifestou naquela vida. O braço do Senhor foi revelado na vida daquela pessoa. Nós podemos ver isso na vida de Moisés. Depois de conhecer a Deus, preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do Egito. Moisés trocou os tesouros do maior império da época pela comunhão com o Deus eterno. Por que não citar Paulo? Ele possuía prestígio religioso, conhecimento, influência e reconhecimento, mas depois de conhecer Cristo, ele declarou: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não é que Paulo perdeu algumas coisas, ele disse: eu perdi tudo. Eu considerei todas essas coisas como esterco. Irmãos, Paulo viu tanta beleza em Cristo, que riqueza, prestígio, fama religiosa e reconhecimento para Paulo perdeu o seu valor. Talvez o problema não seja que o mundo seja atraente demais para a igreja dos nossos dias. Talvez o problema seja que ainda enxergamos pouca beleza em Cristo. Eu tenho tempo, eu tenho disposição para toda e qualquer outra coisa que diga respeito a mim. Mas eu amo essas coisas. Então, quando eu tenho que gastar o meu tempo, eu tenho que gastar o meu dinheiro, eu tenho que me empenhar nas coisas que são relacionadas a Deus, eu meio que fico travado. Quando Cristo é visto como ele realmente é, até os tesouros desse mundo começam a parecer pequenos. E o homem passa a enxergar que o maior ato de poder que este mundo já viu foi Deus salvar pecadores por meio da morte do seu Filho. Essa sim é uma grande demonstração de poder. E toda a obra de Cristo é de fato o que há de mais belo nesse mundo. Quem creu em nossa pregação? A resposta é: todos aqueles a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, por que muitos rejeitam? Porque permanecem cegos. Então, o meu apelo nessa noite: se há entre nós, se por meio dessa mensagem nós identificamos em nós um amor maior por toda e qualquer outra coisa do que pelas coisas de Deus. Eu não vou evangelizar porque eu prefiro fazer algo que me dá mais prazer. Eu não vou para o culto de oração porque eu prefiro estar em outros lugares onde eu gosto mais. Eu tenho dificuldade em servir na igreja porque eu não vejo tanta beleza em Cristo para que Ele seja digno do meu serviço. Eu não contribuo financeiramente porque eu vivo da graça. Eu não vejo beleza nenhuma em compartilhar um pouco do meu ganho para que aquele lugar se mantenha de pé, pagando o aluguel, a água, a internet, a luz.
Falta ver beleza. Se alguém não vê beleza em Cristo, arrependa-se. Hoje é um dia onde nós, de forma diferente, é um culto onde nós trazemos à nossa memória o sofrimento do nosso Senhor. E é claro que todos os nossos cultos são voltados para essa mensagem. Todo culto é uma oportunidade de nós nos arrependermos. Em especial nesse culto, no hoje, no agora. Arrependa-se. Confesse o seu pecado ao Senhor. Vá ao Senhor com seu coração contrito, aberto. Confesse a Ele a sua falta de interesse pela oração, pela leitura da Bíblia, pelo congregar. É isso que um cristão deve fazer. Amém, irmãos? Então eu quero convidar a irmã Luciana para fazer o louvor da entrega da ceia. Convidar aí o diácono Luiz e o irmão Cícero para entregar os elementos, para nós celebrarmos a ceia do nosso Senhor. Amém? Por tuas promessas e tudo que és,
Louvado seja teu nome, Senhor. 1 Coríntios 11, 23, a palavra do Senhor diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo sacrifício substitutivo e vicário do teu Filho na cruz. Porque um dia, Senhor, lá na eternidade, nos teus planos eternos, aprove a ti, ó Deus, escolher algumas pessoas para serem alvo da tua graça soberana. E para que o Senhor permanecesse justo, visto que nós somos pecadores, o Senhor enviou o seu Filho para dar a sua vida em nosso lugar, em nosso favor, para com o seu corpo moído, meu Pai, as aflições que ele sofreu, ele pagasse o preço da nossa redenção. E nós te agradecemos. Nós não merecemos, Senhor. Nós sabemos que tudo isso é graça. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Podem comer, irmãos. Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ó Deus, o sangue precioso do teu filho foi derramado, mas o mundo não enxergou beleza nisso. O teu filho veio como um servo sofredor, enquanto os homens queriam um político. Nós que estamos aqui, meu Pai, nessa noite, alcançados pela tua santa graça, te agradecemos, porque o sangue do teu filho lava os nossos pecados e nos apresenta diante de ti sem nenhuma culpa, sem nenhuma mancha. Por causa do sangue do teu filho, meu Deus, nós podemos nos achegar diante de ti com confiança, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Amém. Louvado seja teu nome, Deus. Para todo sempre seja louvado o teu nome. Irmãos, antes de nós fazermos o último louvor, nós vamos fazer uma oração, mais uma vez agradecendo a Deus por essa palavra, por esse momento. E nós vamos também agradecer a Deus pela vida do filho da irmã Natália, de Alain, que Deus supriu as suas necessidades na cirurgia. Vamos agradecer ao nosso Deus e vamos pedir a Ele também, irmãos, que a graça do Senhor mantenha Alain, em nome de Jesus. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Mais uma vez, nós te agradecemos por essa noite, pelo teu amor e pela tua bondade e compaixão conosco. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de buscar a tua face, de cultuar a ti, de ler, meu Deus, a tua santa palavra e nos alimentar dela. E nessa noite também, Pai, nós te agradecemos pela vida de Alain. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que foi a tua mão, foi a tua provisão. Oh Deus, foi o teu braço poderoso, meu Deus, sobre a vida dele.
dirigindo, meu Deus, a mão dos médicos, dirigindo, meu Deus, ali a inteligência dos homens para dar um diagnóstico correto e fazer um bom tratamento. Te agradecemos porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. E nós intercedemos por Alain. Pedimos que o Senhor continue abençoando ele. Pedimos que o Senhor dê à mãe dele, os pais dele, conhecimento da Tua palavra, sabedoria, discernimento, para que o seu lar seja um lar cheio de amor, pela glória do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
já entrega a nossa vida inteiramente a Ti, Senhor. Pois só Tu és digno. Toda glória a Deus, toda glória a Deus, toda glória que por nós tanto fez, foi na cruz salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória que por nós tanto fez, foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Louvado, bendito, exaltado para todos sempre seja o Teu nome, meu Pai. Pai, eu quero Te pedir que no nome santo do Teu Filho nós tenhamos uma semana abençoada na Tua santa presença. Meu Deus, que o Teu povo cresça no conhecimento da Tua glória, cresça no conhecimento do Teu Filho, que nós tenhamos uma vida digna do Evangelho, para o louvor do Teu nome. É em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém e glória a Deus.